Boa noite, pessoal. Começando mais uma live. Toda segunda-feira nós trazemos mais conhecimento, trazendo abertura, ampliação de mentalidade a vocês. Hoje nós estaremos na companhia da Edina Silva, Master Coach, super companheira de jornada, e eu vou trazê-la de uma vez aqui. Boa noite, Afonso. Já chegando aqui, grande Afonso. Muito obrigado pela presença. Edina, só virar sua câmera para gente. Muito bom, muito Tudo bom. bom, querida? Boa noite. Que Boa bom estar noite. com você. É um prazer imenso ter você comigo também. Hoje, Edina, nós vamos falar sobre sabotadores, né? Como eles Sim, influenciam a nossa vida. Mas antes disso, é a primeira vez sua no meu perfil, né? Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Depois eu vou me apresentar um pouquinho também, porque eu sei que tem os seus convidados que às vezes não me conhecem ainda. E aí a gente dá continuação ao nosso conteúdo. Pode ser? pode ser sim, com certeza. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui participando dessa live com a Isabel, uma pessoa que eu admiro muito pela batalha, pela perseverança dela, pela persistência. Meu nome é Edina, sou Master Coach, sou formada em administração, sou técnica de segurança do trabalho e agora atualmente trabalhando como secretária administrativa. Moro no estado de Rondônia, em Porto Velho, sou paranaense, mas moro aqui já tem muitos anos já. E estamos aí na batalha, né? Tenho 59 anos, tenho 3 filhos, e é isso Já é uma aí. vida, né, Edina? Sim, com certeza. Ah, Joana, seja Ô, bem-vinda, Joana. Ô, Edina, fala um pouquinho pra gente como que você conheceu e como que você se transformou, né, nessa Master Coach. Eu também sou palestrante, eu também fiz o curso de palestrante no Instituto Tati de Andela, né? Instituto de Comunicação, e quando eu terminei o curso estava terminando já o curso de palestrante, é, olhando, eu vi uma live do Edson falando sobre emagrecimento, falando sobre mudança de pensamento, de que é isso que eu quero. O meu interesse era o emagrecimento. E aí ele colocou lá, venha fazer parte do nosso clube, né, da nossa turma, né, da família indesistível. E eu disse, vou ver o que que dá. Aí me inscrevi lá e fui selecionada. Eu digo, e agora? Agora, como é que vai ser? Não vai ser possível fazer. Aí conversei com a Célia fez aquele jeitinho especial pra gente, como sempre, né? E aí, eis-me aqui, fazendo curso, gostando muito, me conhecendo. É assim, maravilhoso. Eu gosto muito, tenho aprendido muita coisa e continuo aprendendo, porque a gente está, todos os dias nós temos algo diferente para aprender. Fiz Sim. muitas E quando, amizades. e quando você começou, foi por busca pessoal ou por mudança de carreira mesmo? Busca pessoal para somar com o que eu já estava fazendo, né, com o curso de palestrante, e eu disse, bom, eu preciso cuidar de mim, mas também quero somar para ter mais confiança, para poder, mas na intenção realmente era o emagrecimento. Aí no decorrer, eu já queria fazer o curso de coach há algum tempo atrás, mas não foi possível. E quando surgiu a oportunidade, eu digo, olha, eu vou unir o útil ao agradável, né? Vou emagrecer e vou aprender o curso. Vou ser o coach, como eu queria fazer. E aqui, o curso daqui era só, acho que 1 ou 2 finais de semana, né? E muito caro também. Mas, depois como é que seria? Mas acabou que não deu certo, né?
Acho que é porque tudo tem um momento certo, né? Não era o momento de eu fazer o curso. E quando surgiu o Edson, a gente não faz só o curso de coach, como eu ia fazer aqui. A gente aprende tanta coisa, é uma infinidade de coisas que chegou um momento assim, eu digo, será que eu vou conseguir aprender tudo isso? Aí depois eu digo, não imagina quando eu souber tudo isso, né? Imagina quando a gente sabe tudo isso, né? Pois é, E é muito bom, é maravilhoso mesmo quando a gente traz essa mudança de mentalidade para a nossa vida, né? Eu, assim sim, como você, eu também encontrei a reprogramação mental, primeiro como uma busca pessoal para o meu emagrecimento pessoal, né? Eu já vinha sim, de 12 anos de luta contra balança, contra peso excessivo e não conseguindo emagrecer, ou pelo menos não manter o que eu havia emagrecido no decorrer dos 12 anos, né? E aí, no decorrer deste processo de emagrecimento, também eu me dediquei a me tornar coaching, porque assim eu conseguiria transformar outras vidas, né? sim, Então, o meu exatamente, processo de emagrecimento passou a ser minha missão de vida, né? exatamente. É muito É, bom porque você sabe que você consegue, com o que você aprende, com o que você traz para você, ajudar o outro. Isso é sim, gratificante. Eu ainda não estou assim, né? Mas o que eu tenho feito no meu dia a dia, que as pessoas chegam para conversar comigo, eu já consigo passar assim uma confiança, abrir a mente da pessoa. Às vezes a pessoa vem conversar comigo, está muito triste, acaba sorrindo, brincando. É tão gratificante você poder fazer esse tipo de ação com as pessoas, né? Eu ainda estou sim. assim, mas eu tenho certeza que vou chegar lá. A gente vai transformando um pouquinho cada dia, né? O que a Sim, gente consegue transformar na nossa vida, a gente transforma um pouquinho a vida das pessoas. A Joana, exatamente, podemos transformar muitas vidas por meio das nossas experiências vividas. Exatamente isso, Joana. O que a minha proposta no meu perfil é justamente isso, mostrar que é capaz, que cada um é capaz de fazer a sua transformação, né? sim, O principal de tudo é a tomada de decisão. E por isso que a gente veio hoje com esse tema sobre os sabotadores, né, Edina? sim, Porque muitas pessoas deixam os sabotadores influenciarem a sua vida. E o que são os exatamente, sabotadores? A gente pode chamar de sabotador todo aquele comportamento ou padrão de pensamento negativo que a gente adquire no decorrer da nossa vida, não é isso? sim, exatamente, E eles acabam atrapalhando relações, atrapalhando nossas atividades. Esses comportamentos, eles acabam sabotando a nossa própria vida, né? exatamente, Transformando a gente em pessoas que têm receio, em pessoas que têm medo, ou que trazem padrões de vidas que às vezes as outras pessoas não curtem muito, não gostam muito, né? Assim? exatamente. Na maioria das vezes, nós não sabemos quem são os sabotadores, quais são, o porquê. Nós não conhecemos, né? E aí, no decorrer, quando a gente faz um estudo desse, é que a gente vai observar e realmente, será que é por aí? É, né? Da onde vem? Quando começou? Aí é que você vai verificar, Pois mas a é, maioria das vezes a gente não sabe que ele existe. essa Só fazendo. pergunta de quando começou é muito interessante, tá? Sim, Quando você exatamente. fala quando começou, eu descobri que os sabotadores, eles iniciam na nossa vida na nossa infância, como mecanismos de defesas que a gente vai colocando no nosso subconsciente por conta de situações de medo e desconforto. Então, a gente acaba criando essa defesa no nosso Sim, corpo, na nossa mente, e eles acabam acompanhando a gente no decorrer da nossa vida, no decorrer do processo de evolução nosso mesmo, né? exatamente. É isso mesmo. Só fazendo uma ressalva aqui, cumprimentei a Joana fez o curso de palestrante junto comigo. Fizemos juntas, somos companheiras. Ela mora em Goiânia
né, em Goiás, e eu moro aqui em Porto Velho. É igual a você, não é tão distante uma da outra. Minas, eu estou em É, Minas Gerais e estamos tão próximas, né? é Como diz, verdade, as redes sociais ajudam nessa situação, né? De sim, ajuda. juntar pessoas que têm o mesmo padrão de pensamento. Isso é muito importante. A E nessa, gente se unir para trazer verdades, para trazer novos conhecimentos para as é, pessoas que precisam, né? essa pandemia nos deu essa, digamos, essa oportunidade, né, de Essa abertura, né? essa abertura, exatamente, a palavra certa, essa abertura. Pois Com é, os certeza. nossos sabotadores, eles nos fazem, eles surgem como defesa, mas eles também, eles não nos prejudicam, não são os vilões, né, na frente, a gente tem que aprender a lidar com eles, né, eles não estão ali para nos derrubar, nos prejudicar, mas nós temos que saber lidar com eles, para evitar certas coisas, né, certas atitudes, certas ações, temos que saber lidar, por isso que nós precisamos descobrir qual é o nosso sabotador. Pois é, isso assim, desperta uma curiosidade e ao mesmo tempo uma insegurança em algumas pessoas quando a gente fala assim, é necessário você identificar para você aprender a lidar, né? Exato. Eu, Hum? por exemplo, quando eu fiz a descoberta dos meus sabotadores, porque eu tenho mais de um, Eu acho que eu- eu também tenho mais de um. até nisso, né? Até nisso, eu sou privilegiada de ter mais de um. Então, quando eu fiz a descoberta, um que eu achava que era minha qualidade, eu enchia a boca para falar que eu era Ah, o perfeccionismo. ah, Eu enchi a boca para falar, eu sou perfeccionista, eu gosto de hum, tudo certo, eu preciso fazer com que tudo aconteça da melhor forma possível. E eu cresci assim, porque sempre fui muito cobrada dentro do meu ambiente familiar, né? Que eu hum. tinha que dedicar, que tinha que fazer o melhor possível, que a sociedade cobra da gente o melhor. Sim, E exatamente. aí, com isso, eu desenvolvi o perfeccionismo na minha vida. E hoje eu falo aliviada que eu entendo e sei trabalhar o meu perfeccionismo. Porque a gente não se livra deles, né? Eles, Não, é igual você disse aí, a gente precisa entender exato. quais que estão no nosso convívio para saber como utilizá-los a nosso favor, Como né? lidar com eles, exatamente. Porque como ele é uma Como lidar. defesa, como ele é uma defesa, né, que você cria, no seu caso, o, o perfeccionismo, você acaba fazendo com que ele se sobressaia e te prejudica. Então você tem que usar ele no teu perfeccionismo mais moderadamente, né? E não só. Sabe qual que é o maior problema que eu descobri no perfeccionista? Hum, A procrastinação. Porque quando você se projeta a fazer algo e não sai como você idealiza, você hum, não começa. ah, Você fala assim: não, eu ainda não estou pronta, então eu vou aperfeiçoar mais. E aí você cada vez quer aperfeiçoar mais, porque você quer o perfeito. E aí você não começa. eu Então o tô nesse dilema. perfeccionismo acaba trazendo para sua vida a procrastinação, É, entende? Então é, são dois opostos e que é estão na verdade. mesma pessoa, entendeu? Então, assim, eu descobri o perfeccionismo, que é um sabotador sério e que a pessoa precisa Muito. saber lidar com ele, e ao mesmo tempo criou em mim um hábito procrastinador que eu não entendia que eu tinha. Era tipo assim, eu deixava para fazer sempre no último minuto, quando eu via que não dava tempo mais. É O verdade. meu processo de emagrecimento antes, por que que ele não dava certo? Porque eu recebia uma lista de uma nutricionista
E eu queria fazer perfeito. Então, enquanto eu não comprava tudo que estava naquela lista, eu não começava. Não começava, ficava só Eu adiando. achava que eu não podia começar. E aí eu ficava adiando, e depois acabava desistindo de fazer aquele procedimento, aquele processo. Quando eu comecei a fazer o CrossFit, porque eu era uma pessoa sedentária, então eu tinha que ter uma exigência para conseguir Sim, fazer, né? Tinha que ser uma coisa cobrada, uma coisa que a pessoa ficava em cima de mim, porque senão eu não saía do lugar. sim, com Sedentária, né? certeza. Correndo da dor, busca a fuga da dor o tempo inteiro, né? Exatamente. Então, eu entendi que essa questão da procrastinação, ela começou a acontecer. Porque eu queria fazer perfeito. O CrossFit é uma evolução. Olha E aí, aí. quando não saía do jeito que a instrutora mostrava, eu punha na minha cabeça que eu não ia dar conta. Então, eu acabava procrastinando o exercício também. Então, foi outra maneira de eu procrastinar o meu emagrecimento, de eu adiar o meu processo, né? E aqui hoje, nós vamos falar de alguns dos sabotadores. Não vamos falar de todos. Existem muitos, tá, gente? Sim, Dependendo da situação, um sabotador cria vários outros. Então, eu foquei em alguns que eu achei assim que são mais comuns de a pessoa se identificar por ser uma live e tal, a pessoa se identificar. E depois, se caso a pessoa ainda tiver curiosidade ou não se identificar com nenhum, ela pode estar procurando por nós no direct, né, Edina? exatamente, é isso mesmo. Conversando sobre isso com a gente, com mais detalhe, uma coisa mais personalizada. Então, eu separei para a gente hoje 6 sabotadores. O primeiro deles, que eu acho assim, que é impossível a pessoa falar assim, eu não tenho esse sabotador na minha vida. Não adianta, entendeu? E é o sabotador crítico. Quem nunca se olhou no espelho ou está sentado num lugar e fala assim, eu não consigo fazer isso. Ou então fala assim, eu nunca vou dar conta disso. Eu nunca faria uma coisa assim. Qualquer frase que você utilizar na sua vida que começa com eu não ou eu nunca é uma crítica. Qualquer uma Verdade. frase. Não é assim? Sim, E com quem que certeza. fala, gente, quem que nunca se deparou se criticando, se autocriticando? Achando defeito em tudo. E assim, é um pensamento que acaba derivando vários outros sabotadores, né? Esse eu crítico, esse sabotador crítico, ele acaba criticando, julgando. A gente aparentemente chega em alguns pensamentos bons, em alguns argumentos racionais, mas que estão te limitando, que não estão deixando você evoluir, não é assim? Sim. Sem contar que ele causa o estresse, né? Ele causa ansiedade, ele causa vergonha, culpa. Ele causa isso também nas pessoas, né? Ele acaba fazendo com que a pessoa não acredite em si mesma, achando que você, como você falou, que a pessoa não é capaz, não pode, não consigo, e aí acaba se prejudicando porque fica no negativo, fica na defensiva, achando que ele não pode fazer as coisas. E aí é o tal do crítico. Exatamente. E aí, outro que eu acho que é muito forte e que algumas pessoas possuem, ele acham que é vantagem ser assim, que é o sabotador controlador. É aquela Exatamente. pessoa que quer estar no controle de tudo. O sabotador controlador, gente, ele detona qualquer processo de emagrecimento. Ele detona qualquer processo na sua vida.
Por que que ele faz isso com você? Você quer estar no controle de tudo. E é impossível a gente estar no controle de tudo. E aí você quer controlar tudo e todos. Você quer forçar as pessoas a fazer da forma que você acha que está certo. E quando não sai da maneira que você acredita que é o certo, você ainda critica essas pessoas. E fica totalmente ansioso com o que aconteceu. E fala, não deu certo, não vai dar certo. E aí o resultado é ainda sempre mais ansiedade. Mais e mais Verdade. ansiedade. Cada vez mais ansioso. Exatamente, porque as coisas não ficam do jeito que ele quer e ele acaba atrapalhando a pessoa que quer fazer da maneira certa. Muitas vezes ele não sabe e acaba causando estresse também, causando desamor, causando mau humor entre as pessoas, porque é ruim demais você estar junto de uma pessoa que é controladora, né? Tudo ela sabe, tudo ela quer ter ali na mão, não é assim, é assado. Eu já trabalhei com pessoas assim. E também já trabalhei com pessoas, como é que você falou que é o seu sabotador? O primeiro? Perfeccionista. Perfeccionista. Menina, olha, não foi fácil. Eu trabalhei 7 anos com ele, mas quando eu cheguei para trabalhar com ele, era difícil. Se eu tirasse a caneta de cima do papel, da maneira que ele tinha colocado, porque ele era demais. Ele reclamava. Imagina, pelo que você falou, então ele, além de perfeccionista, era controlador, né? Sim, ele chegava no escritório, ele dava uma volta assim de 360 graus para ver se as coisas estavam exatamente do jeito que ele tinha deixado. Ele era bem. Aí depois a gente aprende a lidar, né, com as pessoas assim. A gente aprende a lidar ou acaba não forçando uma convivência, né? Faz o necessário ali. Exato. Quando eu falo que o sabotador controlador no processo de emagrecimento é ruim, pelo seguinte, o processo de emagrecimento, ele acontece de dentro para fora. E a gente não sabe o que realmente precisa ser feito no início para o nosso corpo desbloquear. Acelerar o metabolismo, né? Processo de emagrecimento é um processo que você vai adaptando combinações alimentares, adaptando exercício. Às vezes, a semana que você mais fez a coisa mais certinho, o seu corpo trava. E aí você é uma pessoa controladora. O que você vai fazer? Você fez a dieta certinha, você fez um monte de exercício. Quando você sobe na balança, sua balança não sai nem do lugar. Ou pior, pode acontecer de subir o peso. Aí você vai fazer o quê? Se você é um sabotador controlador, não vou fazer isso mais não. Eu fiz tudo certo, o negócio não sai do lugar, eu fico sofrendo, eu fico sem comer o que eu gosto, eu fico sofrendo no exercício e o negócio não dá do jeito que tem que ser, porque ele determinou que ele vai eliminar ali 3 quilos numa semana, mas não está no nosso controle. E acha que não já está. Acabou, não volta. E o processo de emagrecimento, ele não está no nosso controle. E a gente precisa entender isso, sabe? Quando você começa a entender como você funciona, porque a gente é uma composição de vários fatores. Sim. Não adianta eu falar, ó, eu vou deixar de comer carboidrato, vou deixar de comer proteína, né, isso, aquilo, outro, vou tacar a cara no exercício físico e vou eliminar 3 quilos essa semana. Não adianta, não é assim que o nosso corpo funciona. Não é. Ainda mais quando a pessoa, além de ser controladora, ela é fuga da dor, né? Porque aí ela fala que vai meter a cara no exercício, mas sabe que não gosta. Aí já funciona tudo ao contrário também. Sente uma dorzinha, já foge do exercício. Eu não vou fazer porque estou cheia de dor. Exatamente. Os pensamentos do controlador, que são, sem mim, você não consegue fazer. É um pensamento. Você precisa forçar as pessoas a fazer como você quer. Se eu não controlar,
Serei controlado e não consigo me imaginar, não consigo suportar isso. Se eu não fizer, não vai ficar pronto. Então, são algumas frases que às vezes o controlador utiliza no seu dia a dia e que a gente precisa tomar cuidado para entender como que isso funciona, né? Ele diz assim também, controlar tudo, né? Garante um melhor resultado. Nem sempre. Nem sempre. Sempre, nem sempre. Pois é, pois é. Outro sabotador que eu falo, assim, que muitas pessoas às vezes vão se identificar com ele, ou não, ou vão identificar pessoas que convivem com você, é o sabotador vítima. Quem Sim, é o sabotador vítima? É todo aquele que quer carinho e atenção. Ele só quer carinho e atenção. Só que para isso ele se vitimiza o tempo inteiro. Ele culpa os outros pelos seus fracassos. Ele não admite os seus erros. Ele acha que as outras pessoas são responsáveis por suas dores, por suas mazelas. Sempre está arrumando uma desculpa. Sempre tem um argumento que justifica, às vezes, algo que ele abandonou, que ele não conseguiu fazer. exatamente. Né? É temperamental, emotivo, né? Inventa desculpa para tudo, pensa em coisa ruim. Só acontece isso comigo. Exato. É uma frase típica de um vitimista, né? Outra frase, comigo tudo é mais difícil. Você está sendo injusto. Sempre que estou fazendo tudo certo, aparece alguém para me tirar meu foco. É verdade. Tudo para ele dar errado. Sempre tem um culpado, né? Ele nunca é responsável. Ele nunca assume. Aconteceu isso porque fulano falou aquilo, ou então, aconteceu isso porque eu fui seguir a cabeça de ciclano, né? Bem típico do sabotador vitimista, né? Sim, exatamente. Há um detalhe, gente, que eu não posso esquecer, o vitimista, ele tá sempre reclamando. Sempre reclamando. Reclama de tudo, vive se queixando das coisas. Se o dia tá quente demais. Se o dia tá chuvoso demais. É tipo isso. Nunca está satisfeito. Às vezes sai para um lugar bonito, tira foto, tá lá sorridente, tal e tal. E aí, como é que foi o final de semana? Ai, foi chato. Você estava num lugar tão bonito, tão gostoso, mas não foi, nada tá agradável, nada fica bom para essa pessoa. Tava calor demais. É desse jeito. É assim mesmo. Ele sempre vai olhar o lado negativo, gente. Sempre vai olhar o lado negativo das coisas. E isso vai sobressair na experiência dele, né? Porque ele foca nessa questão mais negativista. Aí vem o sabotador que eu falei, que eu me identifiquei a minha vida inteira achando que era uma qualidade, né? Nossa, eu enchi a boca para falar que eu era perfeccionista. E o perfeccionista, ele realmente considera que esse fator na vida dele é uma qualidade, porque ele quer tudo perfeito. Sim. Só que atrás do perfeccionismo, ele vem com uma crença autodestrutiva, porque ele não consegue acabar nada, e vem com um hábito procrastinador. O autodestrutivo do perfeccionista é achar que ele nunca está pronto para fazer nada. Eu não estou pronta, eu preciso aperfeiçoar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso conhecer mais. São pessoas altamente ansiosas, era totalmente ansiosa, e pensam que tudo deve estar perfeito para ser realizado, entende?
não são muito resilientes, ou seja, não é muito aquela pessoa que consegue recomeçar algo. Simplesmente desiste. Não deu, não ficou perfeito, ele simplesmente desiste. Ele não busca um outro caminho. Isso eu não vejo que acontecia comigo, não. Mas eu sempre buscava outro caminho para aquilo ficar mais perfeito. Então, assim, era uma mistura. Eu era um pouco resiliente, mas continuava atrás da perfeição. Então, era essa questão que acontecia comigo. A gente tinha, falar a gente, né? Hoje não mais. Não gostava de correr riscos, né? Ou seja, Sim, tinha medo de é, correr riscos, de enfrentar coisas novas, coisas que eram desconhecidas, que saíam um pouquinho do controle. Então acaba que o sabotador controlador está inserido um pouco também nesse perfeccionista, né? A exatamente. Joana colocou assim, espera ficar perfeito e acaba não concluindo o que Porque começou. Exatamente, começou, é isso Joana. mesmo, deixar tudo pelo meio do Exatamente. caminho. Mas é como você falou, é por causa do medo. O medo impede que ele vá à frente. Como ele diz, eu preciso estar tudo certinho, precisa estar tudo pronto. Por quê? Porque ele fica com medo de, na realidade, de encarar e aquele medo de não dar certo, não quer arriscar. Aí fica protelando, fica procrastinando, fica. Que bom que isso E aí, acabou, quando né? não dá prazo mais, pega e faz aquilo na correria, sabe? E aí acaba não saindo perfeito, mas às vezes tem um prazo para Tem, entregar algo e acaba você fazendo é, ou não fazendo e ficando ali às vezes como incompetente por não ter realizado e assim porque fica vai. procrastinando e fica demorando, deixa acumular atividades, acumular as tarefas e não consegue resolver. Fica aí Exatamente. paralisado. Pensamentos comuns do perfeccionista. Preciso me preparar mais para. Antes tenho que. Então, toda frase que começa com essas duas é um pensamento perfeccionista. Não estou pronta para. Para mim é tudo ou nada. 8 ou 80, né? Eu sou exatamente exigente, desculpa, gente, comigo mesma. Eu sou muito exigente comigo mesma. São algumas frases que eu já falei muito para mim, hoje não mais. Hoje eu consigo regrar esse meu lado perfeccionista, mas entrego as minhas coisas. Então, eu deixei de ser procrastinadora aí, tá? É bom Ué, a gente aprender. tem que falar que a gente mudou, né? Sim, com certeza, E ora. tem como mudar, né, Edina? Tem como mudar. Se conhece, porque nesse processo que nós estamos, a gente acaba se conhecendo, como hoje, né? Hoje eu descobri um sabotador. Mas eu não vou mencioná-lo aqui, não. Mas você Ainda vai falando se aí, familiarizar mais com ele, né? sim, conversar um pouco com ele e tal. Mas você falando aí sobre isso, é, eu lembrei que eu também devo ter um pouco de procrastinação, de perfeccionismo. Eu sou artesã também, nas horas vagas eu gosto muito de fazer crochê, essas coisas. Mas se não tiver perfeito, eu desmancho tudo. Então, às vezes, acontece, eu dou aula, né? É voluntário para um grupo de senhoras, mas elas ficam assim, ah, tá bom, professora, tá errada, mas aquilo me incomoda, sabe? Eu digo, não, não tá legal, tá feio, vamos desmanchar. Ah, não, professora. Então eu vejo que eu tenho um pouco desse lado perfeccionista nessa área. Eu gosto de olhar e ver que não tem um erro, que não tem um nó fora do lugar, que não tá torto, que tá bonitinho. Então eu acho que aí também entra um pouco do perfeccionismo. Sim. Quando eu aprendi a fazer ponto cruz, Ah, o ponto cruz ele é ensinado com um arremate no avesso, que às vezes fica ali um nozinho, alguma coisa do tipo.
Sim. E aí eu fui pesquisar uma forma de fazer um arremate que ficasse invisível. E aí eu aprendi o vagonite. O que eu Sim, fiz? Eu aperfeiçoei meu ponto cruz com o arremate do vagonite. Então, quando a pessoa olhava a frente e o não vi. verso, não sabia qual era qual. Aham, é o avesso perfeito. Tem que ser O assim. avesso perfeito, perfeito. Não tinha Aham. irregularidade, não tinha nada. Porque uma dobrinha, uma coisinha me incomodava. É, E mas é assim desse. a gente vai aprendendo, né? Vai, hoje eu descobri que eu tenho isso. Ah, E para não deixar para trás, né, ainda temos dois sabotadores que eu vou falar hoje com vocês. Um é o hiperprestativo. Quem é o sabotador hiperprestativo? prestativo. Quem é ele, Edina? É hiperprestativo. É aquele que quer fazer tudo, que quer realizar tudo, ajudar as pessoas, fazer aquilo que não lhe cabe, está sempre ali. Muitas vezes ele é chamado de puxa-saco, mas às vezes ele não faz isso para, né, estar ali puxando o saco das pessoas, e sim para realmente ajudar, servir e tal, né? E tem muitas pessoas que não observam isso, que não vê esse lado, e sim o lado, faz tudo, que é puxa-saco. Sabe? Eu já ouvi essa palavra na minha adolescência, acho que foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Eu fui logo, acho que foi o meu primeiro emprego. Eu estava ajudando a esposa do meu chefe, e aí as meninas dizendo assim, lá, puxando o saco. Mas ela me pediu, eu não fui lá. E aí você As pessoas te viram como um hiperprestativo, mas na verdade você estava auxiliando, né? auxiliando, ajudando, e aí você falou, aí eu lembrei. Eu acho que isso acontece Então, muito. o hiperprestativo, ele abre mão do que ele quer para ajudar as outras pessoas. É Isso. uma característica dele. Outra característica é buscar aceitação e aprovação, Sim, entendeu? E exatamente. querer sempre agradar o outro. Só que é muito difícil você agradar a outra pessoa, né? É, Exatamente. isso às vezes acontece com as pessoas que não têm. Gente, eu não estou dizendo aqui que a pessoa não se ama, tá? Mas aquela pessoa que não consegue enxergar nela o próprio amor, não consegue aceitar como ela é, e ela busca essa aceitação e esse amor no próximo. Sente essa Então, necessidade. como ela faz isso? Agradando aquela pessoa, principalmente Exatamente. as que estão ao seu redor, né? Alguns pensamentos do hiperprestativo, tá? Faça esse sacrifício pelos outros. Sim. Se eu fizer isso, o que eles vão pensar? Será que vão achar que estou me colocando acima deles? Sei que me sacrifico, mas não consigo dizer não. E também, né? Adoro ver a alegria dos outros quando eu os ajudo. Faço tudo pelos outros. Então, é se policiar nessas falas, né? Se você tem costume de falar isso, de falar alguma dessas frases, você pode estar ou ter desenvolvido um pouquinho deste sabotador hiperprestativo. E aí a gente tem que Também. buscar o porquê, né, Edina? Sim, da onde Aí ele a gente tem que começa, buscar. né? Qual foi a O que causa? que eu Ele tô também sendo? diz, não faço nada esperando ter alguma coisa em troca, né? Também ele não tem essa intenção de ter algo em troca, faz só para ajudar. Mas tem que ter um motivo. Por que começou? Aonde começou? É bom fazer uma pesquisa, né? Para ver todos esses Qual sabotadores. foi o gatilho, né, que desenvolveu? Desencadeou esse sabotador. É bom fazer uma pesquisa Igual aí. eu falei quando eu descobri o meu, né,
O gatilho foi a exigência na minha Sim, casa, né? exato. Amo meus pais, mas eles tinham isso de. Eles me educaram, eu era a mais velha da casa, Sim, pega uma então eu carga tinha maior, que né? ser a responsável na ausência deles, caso acontecesse algo com eles, eu que deveria ser a responsável depois pelos meus irmãos. Então, era uma cobrança, às vezes, excessiva em cima de uma pessoa que estava em formação. Então, isso acaba sobrecarregando a criança. E a criança, ela absorve esses gatilhos, né? E aí É, você se desenvolve conforme você foi criado. colocando uma responsabilidade que não é da criança, né? No momento, não é do adolescente, mas ele acaba Exatamente. sentindo esse peso. Exatamente. E o último sabotador que eu separei para nós hoje, porque nós, como eu disse, nós temos vários. E se vocês não se identificaram com um desses, não fique triste, gente. É só pesquisar que vocês vão ver que tem bastante sabotador que eu não falei aqui hoje ainda, tá? Tem, Você verdade, tem com muito. certeza vai se identificar com algum sabotador. Eu quis trazer o sabotador hiperatento. Quem que é o sabotador hiperatento? Eles sempre focam naquilo que vai dar errado. Então, ele está em constante vigilância, mas não pensando que vai dar certo, e sim pensando no que pode dar errado. Então, tipo assim, você está andando descalço num determinado piso, você já pensa, eu vou cair. É o hipervigilante. Então ele vai andar com tanto cuidado que ele vai acabar acontecendo o que com ele? Caindo. Não é Caindo, assim? exatamente, é. É desse Ele acaba jeito. atraindo para ele aquele negativo que ele fica pensando. Porque ele tá com tanto cuidado que às vezes o cuidado vai fazer com que o corpo dele contraia e ele vai acabar caindo, né? Exatamente, isso A, mesmo. a pessoa hiperatenta, ela gasta a sua energia vital queimando constantemente pela ansiedade. Ela vive na ansiedade, ela vive naquele foco de que algo errado vai acontecer a qualquer momento. Eu tenho o exemplo de uma pessoa, eu trabalho na área da educação, meu trabalho oficialmente ainda é na área da educação. Estou em formação, em transformação para o coach, mas a minha área principal ainda é a educação, né? E eu tenho colegas na educação que, quando elas estão, às vezes, dentro da escola, elas falam assim: menino, não corre que você vai cair. Menino, não faz isso que você vai machucar. Menino, que não sei. É o tempo inteiro focando no que pode vir a acontecer de ruim. E, às vezes, por Exatamente. ela assustar a criança, é que a criança machuca, porque a criança vai dar atenção, né, Esse, para ela. E naquele tempinho ali acontece algo que faz com que a criança se machuque, com que a criança caia, né? Então, assim, é o foco no que pode acontecer de errado. E isso é muito difícil, você viver nessa ansiedade do que vai acontecer de ruim. Pensar que às vezes a criança vai ter a ideia, às vezes, de subir num determinado lugar e cair de uma janela. A pessoa, ela é, vive com essa preocupação o tempo inteiro na cabeça. eu Imagina isso. como sou técnica de segurança, não atuante na área, é exatamente isso que a gente vê. A gente vê o tempo todo o que é ruim. É o tempo todo na prevenção. Tem que ter, olhar ali, não, aquela tábua ali, ela tá solta, então tem que pregar. Aquele rapaz está com a corda torta, não está amarrado direito, está em altura. Tudo é o tempo todo desse jeito. A gente está sempre ali na vigilância, olhando o que pode acontecer de errado. E muitas vezes a gente chega com EPI para a pessoa: olha, você precisa usar para prevenir, para você não se machucar e tal e tal. Ele usa no momento que você está ali, você virou as costas, ele já deixa lá de lado. E aí você sabe Mas que aconteceu porque não foi usado. Aí é complicado. sim, mas isso na sua profissão de segurança é a sua Necessário. profissão.
É Exatamente. necessário, às vezes, você né, fazer a precaução de determinados acidentes. É uma Aham. coisa. Agora, a pessoa que só vê Coisas isso na vida assim, dela, ela olha sim. para o lado e já vê um acidente. Ela É. olha para o outro lado e já imagina algo ruim, Aí a né? gente Esse diz é o assim, início. ele fica o tempo todo no negativo, ele acaba atraindo essas coisas ruins para ele, né? Como você falou. Porque a palavra ela tem poder. Ele fala o tempo todo, já está no negativo e acaba acontecendo essas coisas ruins. É muito ruim mesmo. E quando você Pensa, fala que a palavra tem poder, a gente sabe que tem mesmo, né? tem sim. A pessoa hiperatenta, ela tem pensamentos tipo esses que eu vou falar agora. Se não for eu, quem será? Tipo assim, Sim. se não for eu a prevenir, quem que vai fazer, né? Quem que vai fazer? Se eu Exatamente. deixar, as piores coisas vão acontecer. Não tenho um minuto de paz, é tudo em cima de mim. É isso mesmo. E aí a gente sabe que os sabotadores, eles estão diretamente ligados ao nosso pensamento e que tudo começa no pensamento. Então, através de um pensamento que é gerado por uma crença, então vem a crença, essa crença gera um pensamento. Esse pensamento vai gerar uma emoção. Essa emoção vai gerar um comportamento. Esse comportamento vai gerar um resultado que novamente vai voltar para a crença. Então vira um ciclo vicioso, né? Você não consegue sair daquele ciclo, porque um vai gerando o outro até fechar o ciclo, e aí continua da mesma forma. Então a gente pensar que o ser humano ele tem dois caminhos a percorrer. Ou ele vai na busca do prazer, ou ele vai na fuga da dor. E quando você escolhe um dos caminhos, você precisa entender qual é o sabotador, qual é o pensamento raiz que te segue. Porque senão ele vai te levar ou só na busca do prazer, ou só na fuga da dor. E a gente precisa ser um equilíbrio. A gente Exatamente. precisa entender como a gente funciona de forma equilibrada, né? Sim, Hoje, hoje eu falo que no meu processo de emagrecimento, Edina, eu gosto muito de dar assim, o meu depoimento, falar da minha história. Eu sim, era, como eu disse, uma sedentária. Então, o sedentário, ele é literalmente fuga da dor. Ele não quer sentir dor, ele não, sim. ele quer aproveitar o tempo, mas ele não quer sentir dor, né? Então, eu era fuga da dor e muitas vezes deixava de buscar pelo prazer, porque eu queria a comodidade. Era a comodidade. Hoje, devido ao equilíbrio, devido a essa conquista que eu tenho, graças, né, a uma rotina que foi inserida, a mudanças de hábitos procrastinadores que eu tinha, por conta do meu perfeccionismo, então eu acabei desenvolvendo a procrastinação. Tá vendo como é que é um movimento cíclico? Eu Sim. tinha Um traz. crença perfeccionista que gerava pensamentos procrastinadores, a emoção de conforto, né, o sentimento, a emoção de conforto num comportamento sedentário e o resultado Exatamente. era engordar. E aí, por eu engordar, eu criava uma nova crença que gerava um novo pensamento e assim ia, um atrás do outro, né? E a luta contra isso pode parecer difícil. As pessoas falam assim, nossa, elas trouxeram esse monte de sabotador, nossa, agora como é que eu faço? O principal é identificar, é se reconhecer naquele sabotador. Verdade. Entender que ele está na sua vida. Isso é o principal. Depois que você fizer isso,
Como dominar isso? É aquilo que você falou. Vou conversar um pouquinho mais com o meu interior. Exato. Eu vou aprender a ressignificar atitudes. Então, se antes eu era uma pessoa extremamente perfeccionista e isso fazia com que eu procrastinasse, eu deixasse de fazer porque não estava perfeito, hoje a minha ideia, o meu ideal, o meu fazer é 1% melhor cada dia. Sim. Então, hoje eu pego e faço. Simples assim. E aí, quando você reconhece, quando você identifica, você passa a ter uma confiança, passa a não se cobrar tanto, passa a não ter tanto medo das situações, né, que vão aparecendo e acaba reeducando seus comportamentos, É verdade. reeducando as suas atitudes, Você está né? nesse processo há quanto tempo, Isabel? No processo, através da reprogramação mental, eu falo que eu tenho 1 ano de vida. Eu fiz 1 ano de vida. Porque, na verdade, eu vou fazer 2 anos que eu estou no processo, mas não tão aprofundado quanto depois que eu fiz o coaching, né? Então, eu tenho uns 6 meses só no foco do meu emagrecimento, que antes era só o foco emagrecer. Sim, Quando eu entendi que muito além do emagrecimento era o bem-estar. E sim. aí eu aprofundei na questão do coaching. Em maio fez 1 ano que eu comecei. Dia 21 agora fez 1 ano que nós formamos como coach. Então, Sim, tem 1 ano. Tem 1 ano de já. vida. Foram 40 anos e esse 1 ano tem muito mais tempo, muito mais experiência, muito mais realização do que os outros 40 anos que eu tive. Muito mais Sou qualidade, né? grata, sou grata aos outros 40 anos, porque foi graças a eles que eu cheguei a um extremo tão grande que a endócrino que eu fazia acompanhamento chegou ao ponto de falar de eu fazer uma bariátrica. E lembra que eu sou fuga da dor? Sim, Totalmente fuga da dor. Quando ela falou de eu fazer a bariátrica, eu declinei. Eu disse que eu não ia fazer, eu disse que isso não era para mim. Eu coloquei na minha cabeça que outras pessoas que eu conhecia que tinha feito não surtiu tanto resultado, algumas até recuperar o peso depois de um é verdade. tempo. Então eu falei que eu não ia passar por essa experiência, que eu não ia, que eu ia me aceitar gorda, a minha natureza era gorda e que eu ia aceitar isso. Eu coloquei isso na minha mente. Sim, Porém, a vida traz pra gente o que a gente precisa dela e não o que a gente quer dela, né? exatamente E isso. aí ela me apresentou a reprogramação mental. E quando me apresentou a reprogramação mental, eu falei assim, nossa, é tão fora da realidade que era a única coisa que eu ainda não tinha Não tinha. tentado. Era a única coisa que eu ainda não tinha feito. Porque, assim, tirando a bariátrica que eu falei que eu não ia fazer, tudo que Já você tinha pode feito tudo. imaginar que fala que emagrece, que fala que ajuda, que fala, eu já tinha feito. Entende? Então, eu falei, eu vou fazer. E na primeira semana que eu foquei nessa reprogramação, que são mudanças de hábitos, gente, quando a gente fala em Sim, reprogramação exatamente. mental, é você mudar os seus hábitos, tá? A gente fala mudar o chip de gordo pelo chip de Eu fiquei magro. E magro. como que a gente faz isso? Através da mudança de hábitos, né? E aí, quando eu fiz isso na primeira semana, eu já eliminei 2 quilos. E aí eu Olha isso. falei, opa, isso aí dá resultado. E aí, Sim, quando você depara com algo que dá resultado, o que que você vai fazer? Querer cada vez mais entender como que aquilo dá resultado. E sim, aí se você vai anima. mudando pensamento, você vai mudando atitude, você vai mudando comportamento e vai chegando a resultados melhores.
Sim, exatamente. Hoje, hoje eu falo que já foram 16 quilos, mas nem tanto o peso na balança é o que me motiva. É mais a qualidade de vida que eu já adquiri até hoje. Eu falo que, nas últimas lives eu já até falei isso, eu falo que esse um ano, eu estou 10 anos mais jovens do que eu há um ano atrás. Sim, mas Então, até a eu aparência a vejo gente que vê. A 10 gente, anos, assim, né? E a questão da experiência que eu adquiri também, o meu sim, conhecimento. Hoje eu visto uma roupa de quando eu pesava 83 quilos e eu ainda não cheguei nos 83 quilos, ou olha seja, aí. eu estou moldando o meu corpo de uma forma Exatamente. mais saudável, uma forma que ele precisa ser moldado, né? E a experiência de cada dia, Edina, é gratificante demais você conseguir hoje, uma ex-sedentária falando, tá, gente? Através de um novo estímulo colocado no dia a dia, que virou rotina para mim, o exercício físico, não como a louca do exercício, não. Hoje eu vejo ele, porque tem pessoas que começam a ficar tão obcecado pelo exercício É quanto era pela verdade. comida antes, Acaba né? trocando, A gente tem que saber moderar isso. acaba trocando Eu as não, coisas. eu não A consigo obsessão. ficar hoje sem um exercício, sem uma atividade física, sem um movimento, porque eu entendo que isso faz bem para o meu dia. Sim, te dá Mas energia, te dá me dá bem-estar. energia, me dá bem-estar, me dá disposição, Exatamente. entende? Então, é uma reprogramação, é uma mudança de estímulo, é uma mudança de comportamento que foi bom, foi favorável para mim. Sim, Mas além disso, teve outras mudanças. Teve a forma de alimentar. Hoje eu não me alimento regrado, restrito. Eu me nutro. Eu procuro fazer combinações alimentares que vão nutrir o meu corpo. Então, entende como eu consegui trazer, às vezes, o perfeccionismo que eu tinha, que antes me prejudicava. Hoje eu uso ele para pesquisar cada vez mais, mas para sim, melhorar esse meu lado, esse meu processo, entende? exatamente. E a mudança foi não deixar a procrastinação dominar. O medo, né? O medo já não existe mais, você já está bem mais segura. É bem diferente. A gente observa, eu como sigo você, sempre estou te olhando no Instagram, o que você posta e tal, a gente vê a diferença, a mudança que está ocasionando isso tudo. Se você não tivesse mudado essa maneira de agir, essa maneira de pensar, não teria causado tanto efeito. Então, tem todo esse Sim, processo aí que a gente está passando. É que nem eu, a minha balança, eu não escondi ela, mas ela está ali. Mas desde aquele dia eu não subi mais. Ela fica ali, mas eu não sinto necessidade. é uma amiga necessária, mas não tão necessária. Exatamente, ela está ali, eu não precisei esconder. Olha que coisa boa, eu não precisei esconder. Quer dizer, isso já é Maravilha. A minha um também não fica comprovante. escondida, não. Então, Mas é um eu tiro controle que ela a das gente férias acaba. dela periodicamente, entendeu? Ela fica de férias de vez em quando ali. É muito bom. Ai, mas é Mas é isso, a gente justamente precisa. porque, igual você disse que tem um pouco do perfeccionismo também. Então, se você Sim, está num processo de emagrecimento e você fez tudo aparentemente perfeito ou dentro do seu controle, né? Você tentou fazer tudo controladinho. Então, é uma mistura. sim, Quando você sobe na balança e não depara com o que você esperava, você vai exatamente. pensar, uai, não foi perfeito. Ou então, não é para mim, porque eu não É, consegui fazer o que eu pensei em fazer. Então, o resultado final, a gente tem que visualizar a modelagem do corpo, o bem-estar, o que que você ganhou com aquilo naquela semana, entende? exatamente. Se você subiu na balança, não teve uma mudança na balança, mas você vestiu uma roupa que não estava te servindo, você teve resultado. Sim, o não inchaço mais, você já tem o resultado
né? O não colocar um anel e ele entrar normalmente sem precisar aquele empurrar e sentir que ele está apertado. Isso é gratificante. Colocar uma roupa e sentir que ela não está apertada, que você está bem. Você olha assim, eu preciso diminuir, preciso eliminar mais, mas já está caminhando para tal. É gostoso, é Sim. gratificante para você mesmo. E como lidar com os sabotadores que vão aparecendo? Uma coisa que eu aprendi na minha vida, Edina, é você usar a gratidão, Sim, sabe? exatamente. Você ter pensamentos positivos, comportamentos que vão te proporcionar bem-estar, Sim, entender o que você precisa naquele momento para alcançar o seu resultado, sem ficar naquela preocupação e naquele foco que não vai dar certo, que sim, se não acontecer do jeito que você programou, vibrar na culpa, né? exatamente. Tem aquela questão que você pode se programar para comer o que você quer. Eu hoje Sim, não falo. Eu já vim de várias dietas restritivas, não foram poucas. Tanto que quando eu entrei nesse processo, eu tive que aprender a comer. Eu tive que aprender a comer, eu tive que aprender a combinar os alimentos. Porque eu restringia demais, eu tirava tudo que eu achava que era que me engordava. Usava o sabotador da vítima. A culpa não era minha, era da comida. A comida que me engordava. exatamente. E quem engorda Então, não é a comida, é nós que comemos. não não é. Então, assim, você tem que entender que a culpa de você, no meu caso, ter chegado a 106 quilos, era única e exclusivamente minha, por Sim, com decisões, certeza. atitudes erradas que eu tomei como escolha, Sim, né? exatamente. E quando a gente entende isso, a gente consegue controlar os nossos sabotadores. Que isso É. é o mais essencial de tudo. Eu É não você saber cheguei, controlar. exatamente, eu não cheguei a pesar 106 quilos, mas já fiquei com 99 quilos. E eu tenho 1,57 de altura. Eu, nessa Você ainda é época, mais alto que eu, tá? Eu tenho 1,54. Eu olha aí. tinha, eu tinha 1,57 antes das minhas duas gravidez. Porque a gente sabe que a gravidez ela pressiona, né, a coluna, Ah, então acaba que você perde um pouco da da sua altura. altura e com isso eu fui para 154 de altura, 1,54, né? 154 centímetros. É, aham. Então, imagina uma baixotinha de 1,54 com 106 quilos. É, eu já cheguei a usar 58, acho que quando no meu auge eu estava usando 58, quase 60. Ainda comprei uma calça com manequim 60. Hoje eu já uso 46, né? Hoje eu estou com 83 quilos, né? E tive um processo de emagrecer, engordei, fica Coincidência eu naquele falar, vai né, e que eu tô com um vem. corpo de 83. Hoje eu tô usando calça 46, sabe? Mas eu Aham. ainda não alcancei os meus 80. Ainda Olha, não. a minha meta é 72, 70, 72 quilos. Eu ainda A tenho minha muito meta é a minha. 75. Hum. Mas eu vou por partes. Por isso que eu falo, Sim, eu ainda não alcancei os 80. então, tem que ser devagar, tem que ser devagar. Não É, adianta você querer emagrecer da noite para o dia que você recupera tudo. Como eu já emagreci 8, 10 quilos e rapidinho, do jeito que você emagrece, você engorda novamente. Acaba engordando o dobro por causa dessas dietas que são dietas e não mudança de pensamento. São dietas, e são uma forma de você não sabotar o seu processo de emagrecimento é você vivenciar cada momento dele. sim, Isso eu com certeza. aprendi. Cada quilo que você elimina, você tem que deixar o seu corpo assimilar que eliminou aquele quilo, entendeu? Sim, E assim você vai naturalmente rejuvenescendo, exato. melhorando o cabelo, melhorando a pele, Tem todo um melhorando a processo. autoestima.
autoestima. E o que é principal. É muito E é bom. muito bom. Ó, é Verdade. muito bom. Sim. Ai, Ô, dando boa noite gente, para Juliane, minha irmã da igreja, querida. Te amo, Amanda. Fica com Deus. Seja ô, bem-vinda. Regina, e é Diga. assim que a gente tem que deixar essa noite, esse conhecimento para esse pessoal, né, hoje. Sim, sim, Entender que é possível transformar a sua mentalidade, os seus comportamentos, os seus sim, hábitos. com É certeza. possível que a nossa mente, ela é totalmente, é, faz aquele boom, né? Sim, Transforma a neuroplasticidade, que você vai desenvolvendo novos estímulos e o seu cérebro assimila aquela novidade ali. Mas para exatamente. isso acontecer, não adianta você fazer uma única vez. Não, tem que ser É a constante, repetição, é a constantemente. constância, É a mudança do né? hábito, é a constância, né? Está sempre ali, Exatamente, agindo, exatamente. fazendo pensamento positivo, nada de negativo, indo para frente, se Com, amando. com certeza, cada dia mais. E para Sim, tudo isso acontecer, gente, mudando um pensamento, tá? Existe hoje nas redes sociais uma frase que fala assim: antes feito do que perfeito. Eu penso diferente, eu penso assim, 1% melhor cada dia. Porque quando você pensa em melhorar 1%, você vai fazer dentro das suas limitações. sim, Agora, quando você pensa antes feito do que perfeito, você vai fazer do jeito que der para fazer, mas não com o foco de fazer o melhor possível. Vai exatamente. sair de Tem uma qualquer jeito. diferença. Sim, Então, a gente tomar cuidado quais são as crenças que a gente traz para o nosso convívio, quais os pensamentos que a gente traz para a nossa mente, para que a gente não crie crenças que vão despertar sabotadores, tá? exatamente. Esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês nessa noite, juntamente com a nossa querida Master Coach Edina Silva. Foi maravilhosa a sua companhia, Edina. Sim, Completou, sim, brilhantemente a nossa live. obrigada. Agradeço E é muito um pelo prazer ter convite. você aqui. Sim, queremos outras, com certeza. Com certeza. Muito Gente, muito obrigada. obrigado pela presença de vocês. Gratidão imensa por mais uma noite, mais uma segunda-feira, né? Com vocês aqui Sim, presentes. Quem não pôde estar ao vivo, a gente pede sempre que deixe um comentário depois de assistir a live gravada. Isso acrescenta muito o nosso conteúdo. Deixe uma dúvida, pode se transformar numa próxima live. Então, será um prazer estar respondendo vocês lá nos comentários. com Esse certeza. feedback que vocês trazem para a gente depois de uma live. E lembrando, né, Dina, que nós somos coaches, nós trabalhamos com essa questão Sim, da parte pessoal, a transformação pessoal, e tendo essa necessidade de transformar a sua vida, transformar as suas áreas da vida, pode procurar pela gente lá no com direct, no certeza. meu, Estamos no aqui. da Edina, e a gente vai estar aqui para isso, ok? Gratidão imensa a todos e boa noite. Boa noite, gratidão pelo convite, Isabel. Muito bom. Boa noite. Tchau, tchau.